outro olhar. Sr. Presidente da República, José Maria Neves, recebe o seu homólogo português esta terça-feira numa visita de Estado e é a primeira visita que António José Seguro realiza ao estrangeiro. Como é que interpreta esse gesto? É um marco da excelência das relações de amizade e de cooperação existentes entre Cabo Verde e Portugal. Desde a independência tem sido um parceiro estratégico e um grande amigo, e tem dado uma enorme contribuição para o crescimento do país e para fortes investimentos sociais, designadamente na educação e na saúde, para a afirmação de áreas sensíveis como as finanças públicas e também para o desenvolvimento económico e social de Cabo Verde. Precisamente por isso, as nossas relações já atingiram patamares elevadíssimos e é muito significativo o facto do presidente António José Seguro realizar a sua primeira visita de Estado a Cabo Verde. No programa da visita chama a atenção a intervenção que vai fazer na Assembleia Nacional, chama também a atenção um Fórum Económico Cabo Verde-Portugal, mas chama a atenção também a participação do presidente português na 5ª Conferência da Década dos Oceanos. Esse Fórum Económico, no seu ponto de vista, pode elevar as relações entre Cabo Verde e Portugal para outros níveis? Nós queremos estimular ainda mais os empresários dos dois países a fazerem crescer as parcerias existentes e aumentarem os investimentos nas diversas áreas de desenvolvimento do país. E queremos elevar ainda mais essas parcerias e favorecer com a criação de um ambiente de negócios mais favorável o desenvolvimento de negócios entre empresários portugueses e cabo-verdianos. Os privados hoje, as universidades, os hospitais, as empresas em geral, poderão dar um grande contributo não só para o aprofundamento das relações económico-empresariais, mas também para o reforço da cooperação entre Cabo Verde e Portugal. Eu dizia que chama também a atenção a participação do presidente português na 5ª Conferência da Década do Oceano, que tem lugar na Boa Vista a partir de quinta-feira. Por que fez incluir a participação de António José Seguro na 5ª Conferência? O presidente António José Seguro tem preocupações semelhantes às minhas no domínio da economia azul e da gestão sustentável dos recursos marinhos e da discussão conjunta sobre as preocupações que nós temos em relação às mudanças climáticas e a necessidade de fazermos crescer a economia azul e de garantirmos a gestão sustentável dos recursos marinhos, nós incluímos a sua participação nesta conferência internacional, que é também um momento alto de reflexão em Cabo Verde sobre questões muito sensíveis que dizem respeito ao desenvolvimento de Cabo Verde e de Portugal, que são dois estados oceânicos. Esta 5ª Conferência da Década do Oceano parece que tem características diferentes, desde logo pela participação do diretor-geral da Unesco, há também o responsável pela Década do Oceano e há vários ministros que participam nessa conferência. A conferência foi ganhando em termos de visibilidade, em termos de projeção internacional. Da primeira conferência que fizemos em São Vicente à 4ª conferência que realizamos no Fogo, houve um crescimento enorme, uma grande projeção. E tendo em conta essa projeção, a 5ª conferência já conta
não só com a presença do diretor-geral da Unesco, mas também com a presença de vários setores da própria Unesco ligados à questão da década do oceano e do responsável máximo pela própria década do oceano. E vamos contar com a participação de várias universidades do mundo, várias personalidades de vários países que trabalham neste setor, e contaremos também com a presença de vários membros do governo. Na verdade, só a primeira conferência na Ilha de São Vicente tinha contado com a presença de um membro do governo. Relativamente às outras conferências, o governo anterior tinha sido sempre convidado, mas não teve oportunidade de participar nas conferências. Agora, devo dizer que esta conferência ganhou uma dimensão muito grande e tem sido muito elogiada pelo Sistema das Nações Unidas, pelos diferentes parceiros, por universidades africanas e de outros continentes, europeus, norte-americanos, brasileiros, etc., por ONGs nacionais e ONGs de vários outros países, mas também pela Unesco e por vários governos de vários países. E desta vez contaremos também com a presença elevada do Sr. Presidente da República de Portugal. Uma conferência é um local de produção de conhecimento, de divulgação de conhecimento. O que é que pretende o Presidente da República fazer com todo esse conteúdo? É dar visibilidade às principais questões que dizem respeito aos oceanos, aos nossos mares. Cabo Verde é um Estado oceânico. Mas o quê? Publicação? As discussões dão visibilidade a essas questões e há a presença da academia, há a presença de vários decisores públicos a todos os níveis e, portanto, essas discussões contribuem para a formação de políticas públicas nesta área do oceano, da economia azul e da gestão sustentável dos oceanos. E tem reflexos também nos municípios, a nível do Estado, a nível das organizações não governamentais, a nível das universidades, e tem ampliado as discussões não só à volta da problemática dos oceanos, mas também tem levado à formulação de políticas em vários domínios em Cabo Verde. E nós estamos agora a dar uma grande atenção ao lixo marinho. Visitamos Santa Luzia nesse quadro e escrevemos a todos os presidentes dos países ribeirinhos do Atlântico. Estão a surgir já várias iniciativas, vários financiamentos para o combate ao lixo marinho aqui em Cabo Verde. Já estão a surgir empresas na área da reciclagem do lixo marinho e está em curso a criação de uma rede de municípios amigos do oceano, no sentido também de desenvolverem políticas públicas municipais voltadas para esta matéria. Ou seja, o Presidente da República não governa, não produz políticas públicas, mas dá visibilidade às questões, formula problemas e cria um ambiente que leva à formação de políticas públicas de médio e longo prazo que podem apoiar a sustentabilidade do desenvolvimento. Mudando de assunto, participou domingo passado na cimeira da CDO, ressalta pela sua importância a assinatura de um protocolo de um gasoduto de países do Atlântico. Cabo Verde vai tirar benefício? Não, o único país que não participa nesse gasoduto é precisamente Cabo Verde. Mas nós estamos a trabalhar precisamente para que Cabo Verde tenha o tal estatuto especial já estabelecido no tratado revisto, em como os Estados encravados e os Estados insulares devem ter um tratamento especial no quadro da CDO. Há muitos projetos transnacionais da CDO, como o caso do gasoduto, em que Cabo Verde não é participante, pelo facto de ser uma região ultraperiférica da CDAO.
e eu pude, não só na minha intervenção, mas também numa conversa com o novo presidente da CDAO, o presidente Diomaye Faye, sobre esta matéria, de modo a que a CDAO esteja mais perto de Cabo Verde e nós também possamos ver os benefícios da CDAO. Dito isto, temos de cumprir os nossos compromissos, designadamente a transferência para a CDAO da taxa comunitária. A taxa comunitária é cobrada por Cabo Verde, mas é uma receita consignada, é um recurso que não pertence ao Estado de Cabo Verde e que desde sempre Cabo Verde vem cobrando e não tem transferido à comissão da CDAO. O problema da não transferência não tem a ver com pagarmos mais ou menos, porque já pagamos, os cabo-verdianos já pagam essa taxa. No valor existente, todos os cabo-verdianos pagam. Cabe ao Estado de Cabo Verde não apropriar-se desses recursos e transferi-los à comissão da CDAO. E é isso que o esforço que tem que ser feito para que Cabo Verde não fique numa posição crítica no quadro da CDAO. A questão da Guiné-Bissau está a ser analisada pela CDAO com suficiente robustez? A questão da Guiné-Bissau tem sido discutida. São hoje 11 países presentes na CDAO e não é fácil obter todos os consensos em relação a todos os pontos em questão. E há outras situações. Por exemplo, a CDAO impôs sanções ao Níger, à Burkina Faso e ao Mali. E por causa das sanções e das posições mais duras da CDAO, esses países acabaram por deixar a comunidade e constituir a Aliança dos Estados do Sahel. E relativamente à problemática das sanções, há uma grande discussão. Muitos países não acreditam na bondade das sanções e acham que a via deve ser mais do que nunca a diplomacia e não medidas mais robustas e que a CDAO não tem condições de fazer implementar nesses países que são Estados soberanos. A democracia na região não pode ser imposta pela força. É preciso condenar os golpes de Estado, é preciso condenar o desrespeito aos direitos humanos, é preciso promover o ideário da boa governação a nível de toda a região, mas a CDAO, enquanto instituição, não pode impor instituições e não pode impor a democracia e regras de boa governação aos diferentes países. São Estados soberanos que devem decidir sobre os seus destinos. Regressando agora a questões domésticas, na sessão especial para a apreciação do programa do Governo e a aprovação da moção de confiança, ficou dito que o Presidente da República poderia não ter nomeado o Primeiro-Ministro devido às acusações que pendem sobre ele. O Movimento para a Democracia, pelo Presidente interino, Henrique Monteiro, foi ter consigo pedindo-lhe que encontrasse uma solução. Esta questão o incomoda? É claro que sempre que há casos desta natureza incomoda-me, também fico preocupado e acompanho com muita atenção todo o debate relativamente a estas matérias. O Presidente deve mobilizar recursos de construção, criar as condições para que haja estabilidade institucional e para que não haja agudização dos conflitos. Quando eu nomeei o Dr. Francisco de Carvalho, ele ainda não estava acusado. Tinha sido constituído arguido, mas não era acusado. E o Presidente, face às eleições, nomeia o Primeiro-Ministro ouvidos os partidos políticos com assento parlamentar. E, portanto, o Presidente tem que ter em conta os resultados e a audição que faz aos partidos políticos. Ouvidos esses três partidos,
o PAICV propôs o Dr. Francisco de Carvalho e eu consultei os outros dois partidos relativamente a essa proposta. O Movimento para a Democracia, que tem 33 deputados, não se opôs à nomeação do Dr. Francisco de Carvalho. Disse que tinha havido eleições, que o PAICV tinha ganho e que era natural que o PAICV indicasse Francisco de Carvalho para ser primeiro-ministro. Só a UCID é que levantou o problema. E tendo em conta a audição feita e os resultados eleitorais, tendo em conta que Francisco de Carvalho tinha sido eleito deputado e estava em pleno gozo de todos os seus direitos políticos, nada me impedia de nomear o Dr. Francisco de Carvalho e foi o que eu fiz. Vai ouvir os demais partidos. Já ouviu o Movimento para a Democracia, que pediu a sua ação no sentido de, não sei se levar Francisco a pedir demissão e encontrar outro primeiro-ministro no quadro da maioria do PCV. Vai acompanhar essa questão? Acompanho tudo com muita atenção, mas temos de ter em conta a Constituição que nós temos. Quando o presidente nomeia o primeiro-ministro, o presidente não tem poderes para demiti-lo, mesmo em caso de crise institucional grave. No caso, por exemplo, da Constituição Portuguesa, o presidente da República, havendo uma crise grave, pode demitir o governo e pode encontrar uma outra solução no quadro da maioria existente. Em Cabo Verde isto não é possível. Em Cabo Verde, a única forma do presidente resolver uma crise institucional grave passa pela dissolução do Parlamento. Na verdade, no caso de Cabo Verde, no primeiro ano da legislatura, o presidente não pode dissolver o Parlamento. E no último ano do mandato do presidente, o presidente também não pode dissolver o Parlamento. Tem dito que se deve confiar no sistema de justiça, mas aí o que é que diz ao sistema? Que é preciso acelerar? Eu confio no sistema de justiça cabo-verdiano. Eu não emito nenhuma opinião sobre o curso das ações dos tribunais. Na verdade, o que aconteceu neste momento é que há uma acusação do Ministério Público, ainda não há intervenção de nenhum juiz. Em Cabo Verde ainda há juízes, em Cabo Verde há independência dos tribunais. Eu aguardo tranquilamente pela decisão dos tribunais e espero que haja serenidade e tranquilidade a nível do país. O governo acaba de ver a sua moção aprovada, tem plenos poderes, espero que comece a governar, tendo em conta a transparência, a probidade na gestão da coisa pública, a integridade dos diferentes atores políticos e que a governação nos conduza a mais desenvolvimento e a mais bem-estar, a mais prosperidade e a mais oportunidades para os cabo-verdianos. Outro olhar. Pública